Boa noite, galera. Graça e paz. Tudo certo com vocês? A gente está aqui... Bom, primeiramente agradecer, né? É sempre um privilégio estar aqui ministrando a palavra do Senhor quando nós temos muitos irmãos, muito mais capacitados até, que falam até muito melhor do que eu, teriam a plena capacidade de estar aqui. Então é um privilégio Deus poder me colocar aqui essa noite. E hoje a gente está no pós-acampa. Sábado passado o Vinícius disse que estaria de férias, pediu para eu pregar aqui. E ele falou, por que você não dá continuidade, ao tema do acampamento? E o tema do acampamento era Jesus, o caminho. Jesus the way, segundo o reverendo Luciano Rocha. Uma homenagem a ele, a galera lá de Minas. E o tema do acampamento era Jesus, o caminho, e o livro que eles usaram como auxílio era o livro do Peregrino, que retrata de maneira alegórica ali a caminhada do cristão nessa terra. Quando ele conhece a Cristo, o fardo que ele tem, quando ele passa lá pela feira das vaidades, que quer distrair ele, e ele prossegue até o caminho do céu. Então, uma alegoria, demonstrando como é esse caminho. E a gente vai tratar um pouco sobre isso hoje. E essa é a primeira vez que eu vou pregar em um salmo. É um texto de um gênero diferente do que eu estou acostumado, porque muitas vezes ele não é tão narrativo, ele é mais poético, então ele usa bastante figuras assim. E o texto que nós vamos abrir, eu peço para que você abra aí, junto conosco, nós vamos projetar ali também, é o Salmo 119, e nós vamos ler dos versos 9 ao 16, na NAA. Só que antes de nós lermos, eu gosto sempre de orar, já pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus para o nosso coração e para a nossa mente. Tá bem? Então, vamos orar e logo em seguida nós lemos Salmo 119, dos versos 9 ao 16, na Nova Almeida atualizada. Então, vamos orar, ter um momento de oração. Obrigado, Senhor Deus, por sua bondade, que é infinita. Obrigado, Senhor Deus, pela sua misericórdia, que também é infinita sobre nossas vidas. Obrigado por o Senhor ter nos perdoado os nossos pecados e nos transportar para o reino da sua luz, Pai. Nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da sua luz. Onde agora nós iniciamos uma caminhada, onde muitos já estão há algum tempo, onde nós podemos adorar o Senhor, e nós temos esse privilégio, Pai, que é adorar e reconhecer o Senhor sobre nossas vidas. Lhe pedimos que o Senhor nos livre das distrações, como eu sempre peço, que o Senhor venha acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente, igual o João pediu hoje no começo, e que a gente venha a se concentrar, Pai, na Tua palavra e o que o Senhor tem para falar a nós esta noite. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então o texto diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a Tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos Teus mandamentos. Guardo a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Bendito és Tu, Senhor. Ensina-me os Teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da Tua boca. Mais me alegro com o caminho dos Teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos Teus preceitos e as Tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos Teus decretos. Não me esquecerei da Tua palavra. Bom, então lembrando do tema, o tema é o caminho. E a primeira coisa que nós devemos pensar é, o que é caminho? O que vem à sua cabeça quando você pensa em um caminho? Talvez a ideia de uma estrada, uma rua, uma via. Quer dizer, é um lugar por onde nós passamos, que é delimitado por dois limites laterais paralelos entre si. De tal modo que a gente pode trilhar uma jornada por esse lugar, onde nós seguimos por ele dentro desses limites. De modo que se durante a jornada nós sairmos fora desses limites que estão estabelecidos, quer dizer que nós estamos fora desse caminho, quer dizer que nós estamos fora dessa estrada. E todo caminho ele possui um ponto de partida, ele possui um trajeto e também possui um destino. O caminho ele pode ser conhecido, pode ser desconhecido. O caminho ele pode ser seguro, pode ser perigoso. Ele pode ser solitário e cheio de companhias. E ele pode ser também uma estrada pedregosa, turbulenta.
mas ele pode ser um lugar asfaltado também. E calmo, tranquilo. Ele pode ter curvas, ele pode ser uma linha reta. E a jornada que nós trilhamos por esse caminho, ela pode ser triste, pode ter dificuldades, mas também pode ter alegrias. Alguns caminhos, eles nos levam para destinos que nós não desejamos. Segunda-feira, 6h da manhã, tua mãe te acorda para tu ir para a escola. Eu tenho certeza que esse não era o caminho que você queria. O único caminho que você queria era o de volta para a tua cama. Nós podemos entender caminho também de uma maneira metafórica, como a maneira pela qual as coisas acontecem. Por exemplo, quando alguém diz, as coisas não foram pelo caminho ou tomaram um rumo que nós não desejávamos. Tomaram um rumo diferente daquilo que nós queríamos. Eu não estou tratando sobre uma rua, não estou tratando sobre uma via, sobre um caminho literal. Eu estou usando uma figura de linguagem para demonstrar que as coisas saíram dos limites que nós queríamos. Que as coisas ocorreram de maneira que nós não desejávamos. Então o caminho ele pode significar também uma maneira, um modo, pela qual as coisas acontecem ou que pelo menos deveriam acontecer, se referindo a uma situação. Ou ainda, talvez alguém diga para você, o caminho que você está tomando na sua vida não honra a Deus. Quer dizer que a maneira que nós estamos vivendo, ela não está dentro dos limites e dos moldes que Jesus determina. Caminho nesse sentido, ele é entendido significa uma maneira de viver, um padrão, um modelo a ser seguido. E o que isso tem a ver com nossa vida? Todos nós começamos e terminamos várias jornadas por diferentes caminhos na nossa vida. Mas, inevitavelmente, todos nós trilhamos uma jornada e um caminho que não depende da nossa escolha. Se a começamos ou não. Do qual ninguém pode fugir. E esse caminho é que, ao nascermos, nós somos trazidos à existência por Deus e começamos a jornada por um caminho chamado existência. E que, assim como todo caminho, possui um ponto de partida e um trajeto. Mas, diferente de qualquer outro, ela não possui um término, um destino final. A nossa existência não possui fim a partir do momento que nós nascemos. E como todo caminho, ela possui etapas, essa jornada. A morte aqui, ela não é o término desse caminho. Não é o término da nossa existência. É o término apenas de mais uma etapa. A morte aqui, ela é apenas a conclusão da etapa dessa jornada que se chama vida terrena e que vai perdurar por toda a eternidade. E essa vida terrena é muito pequena. Toda a nossa vida aqui na Terra é apenas uma pequena etapa desse caminho que durará por toda a eternidade. E nessa jornada aqui, nós temos que decidir várias coisas importantes. Se cursar ou não uma faculdade, qual curso fazer, quais lugares frequentar, quem ter como amigos, casar e viver para a glória de Deus, ou viver uma solteirice que também honre e glorifique a Deus, comprar uma casa ou viver de aluguel, ser fitness ou ser fatness. Todas as escolhas que podemos tomar nessa jornada envolvem decisões importantes. E todas elas possuem características, dificuldades, alegrias diferentes e trazem consequências diferentes para a nossa caminhada. O fim da jornada aqui, o fim dessa etapa, ela é inevitável. Mas trilhar o caminho corretamente é a coisa mais importante das nossas vidas, pois é o que nos traz consequências finais e eternas. A maneira como encaramos e priorizamos cada uma dessas escolhas durante a jornada depende do quão conscientes nós estamos da natureza desse caminho que todos nós inevitavelmente trilhamos, o caminho da nossa existência. E o que é trilhar o caminho corretamente? É estar conectado àquele que é a vida verdadeira, que trouxe à existência todas as coisas. E trilhá-lo segundo o exemplo de Cristo Jesus,
que é o nosso modelo perfeito. Nossa caminhada peregrinando aqui na terra, sendo discípulos de Jesus, certamente nos trará muitas dificuldades. Nós seremos bombardeados por diversas distrações que tentam tirar o foco, tentam tirar o nosso foco do caminho. Nós seremos assolados por diversas tentações que tentam ganhar o nosso coração e tomar o lugar de Jesus nele. O peregrino é uma alegoria sobre isso, em especial a Feira das Vaidades, onde ele começa ali a se distrair com as coisas que a Feira das Vaidades representa o mundo, aquilo que o mundo vai oferecendo, e ele se sente tentado a ficar por ali, parar no caminho. Hoje nós temos uma extrema facilidade de acesso a tentações. E além da nossa natureza, o inimigo ele está a todo momento tentando nos tirar do caminho. Mas podemos ter bom ânimo, porque Jesus prometeu estar conosco nessa caminhada. E a pergunta que nós devemos nos fazer é, diante de tantas distrações, diante de tantas tentações que esse mundo nos proporciona, como podemos então, nessa jornada, não nos desviarmos pelo caminho? Como podemos trilhá-lo de maneira que agrade a Deus? Como nós podemos nos guardar nele? E isso é algo que o Salmo nos ensina. O Salmo 119, ele é o maior salmo da Bíblia. Ele é uma obra composta por várias seções, várias estrofes. Ele é um grande poema onde cada um dos 8 versos de cada estrofe se inicia com uma das letras do alfabeto hebraico. São 22 letras ao todo. A autoria é muito provável que ela seja de Davi, e o foco principal desse salmo, ele é a exaltação da palavra de Deus. Por todo o salmo, nós veremos uma poesia que destaca e exalta a palavra de Deus. Por todos os salmos, nós podemos ver orações, petições, louvores ao Senhor, diversos temas sendo tratados. Eles falam de esperança, falam das dores no coração daqueles que temem a Deus. São homens, muitas vezes, manifestando sua angústia a Deus e procurando socorro nele e na sua palavra. Pode ser que o fato dele ser o maior salmo e por tratar do tema que trata, que é exaltar a palavra de Deus, deva nos ensinar alguma coisa. Talvez levantar um ponto de atenção para as nossas vidas. Pois foi dada mais atenção na preocupação de exaltar a palavra de Deus do que qualquer outro tema. Não é à toa que ele é o maior salmo da Bíblia. Pode ser que isso aponte para o fato de que a palavra de Deus ela é a única fonte de sabedoria e segurança para nos ensinar a passar por todas as outras situações da nossa vida. Por isso que se temos algo que nos preocupa e ganha espaço em nosso coração, nós podemos encontrar conforto e orientação na palavra. E a sessão que nós escolhemos hoje, ela é dedicada à letra Bet, a segunda letra do alfabeto hebraico. E nessa sessão o autor expressa profunda alegria e desejo de viver nos caminhos do Senhor. E ele traz a resposta para a nossa pergunta, de como se guardar no caminho. E ele nos faz reconhecer a resposta. É a primeira coisa que ele nos traz. O Salmo ele começa refletindo sobre o assunto e faz justamente essa pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Embora o Salmo traga o termo jovem, o princípio se aplica para todas as idades. A ideia é que quanto mais cedo começarmos a nos preocupar com isso, melhor. Não devemos esperar envelhecer para manter puro o nosso caminho. Devemos começar desde já. Muitos dizem, eu vou resolver minha vida aqui, vou aproveitar um pouco da vida lá, e as coisas de Deus eu deixo para depois. Não faça isso. Já parou para pensar no que seria aproveitar a vida? Aproveitar a vida não é festar, participar de bebedeira, fazer o que o mundo faz. Aproveitar a vida não é querer ser livre e fazer o que quiser. Isso é a mentalidade do ímpio. Para o crente, aproveitar a vida é conseguir viver e usufruir dos caminhos do Senhor. Porque isso é de fato liberdade.
E a ideia de guardar significa proteger de algo. E puro é limpo, sem sujeira. Ou seja, nós devemos procurar proteger, guardar o nosso caminho da sujeira, né? Da impureza. Nós devemos procurar mantê-lo limpo. E que sujeira? Aquilo que não honra a Deus. O que não honra a Deus? O pecado. Nós devemos procurar guardar a nossa vida, o caminho que trilhamos, do pecado. É proteger o nosso modo de viver das impurezas que estarão no caminho e a todo momento tentarão nos sujar. É se manter limpo de toda a sujeira. A ideia é que no nosso caminho, muitas coisas impuras tentarão sujar as nossas vestes e nós devemos nos proteger delas. Muitas coisas tentarão desviar os nossos olhos da direção correta e tentarão corromper o nosso coração que Jesus nos deu quando nos salvou, o nosso novo coração. E qual a maneira mais sábia de evitar cair em um abismo? É andando longe dele, não andando na beirada. Nós devemos manter distância do pecado. Muitas pessoas, elas normalmente perguntam, fazer tal coisa é pecado? Raspar a barba é pecado? Beijar na boca no namoro é pecado? Usar tal roupa é pecado? Pode usar cropped? Não pode? Às vezes a pergunta é sincera porque a pessoa, ela está querendo saber se o que ela anda fazendo não condiz com a conduta cristã. E ela quer se corrigir, andando o mais longe possível do abismo. Mas a grande maioria das vezes a motivação é saber até onde eu posso ir para que isso não seja considerado pecado. As pessoas, elas querem andar perto do abismo e não querem cair. Querem jogar com os desejos do coração como se quisessem equilibrar uma relação entre aquilo que é possível aproveitar do mundo e ainda assim ter uma vida santa. Se você é uma dessas pessoas, eu digo que o seu coração já está no mundo e você é inimigo de Deus. Não flerte com o mundo. Quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Mas como eu faço isso? Como se manter longe da sujeira e do abismo? O salmista responde prontamente, observando segundo a tua palavra. Observando aqui se refere justamente ao caminho. Olhe para a estrada, olhe para o caminho, olhe para o que vai aparecendo por ele, mas não olhe de qualquer jeito. Observe tudo segundo a palavra de Deus, segundo o que ele diz. É pela palavra que nós tomamos consciência daquilo que é correto ou não. É pela palavra que podemos discernir as vontades do nosso coração. Devemos ler o mundo segundo a ótica da Escritura e não o contrário. Devemos ler o nosso coração segundo a Escritura e não segundo filosofias humanistas que tentam colocar para cima da gente. Não é olhando para dentro de nós que nós vamos nos conhecer mais. É olhando a Escritura. Nós não temos essa capacidade de nos autoconhecer. Nós dependemos de algo de fora. Nós dependemos de um espelho. E o espelho é a palavra. Você não consegue enxergar o seu próprio rosto se você não olhar por um espelho. Quer se conhecer mais? Olhe para a Escritura. Quanto mais conhecemos a palavra, quanto mais conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos verdadeiramente. E mais tomamos consciência do quão ruim é a nossa natureza. Nós conseguimos vencer uma luta mais facilmente se nós conhecermos bem quem é o nosso inimigo. Por exemplo, o pessoal que conhece o Bruno Dantas, antes de uma luta, ele sempre assiste as lutas daquele que ele vai enfrentar. Por quê? Para conhecer os golpes, a maneira como a pessoa reage. Os treinadores de futebol assistem os jogos junto com o time dos outros times para poder entender as estratégias que o outro time utiliza. Nosso inimigo é o nosso coração e quem o conhece mais do que nós mesmos é o próprio Deus. E ele nos entregou a sua palavra para aprendermos a lutar contra o mal que emana do nosso coração. Mas isso é fácil? Não. Para fazermos isso, nós precisamos conhecer a palavra. Isso é algo que vem naturalmente? Não. Necessita de esforço, empenho, necessita de intencionalidade. Nós nos dedicamos para tantas coisas, por que nós não nos dedicamos a estudar a única ferramenta que vai nos guiar pela jornada mais importante das nossas vidas?
Não devemos esperar dar vontade para ler, para estudar a Escritura. Nós devemos buscar mesmo sem vontade. Nós estudamos para várias provas aí sem vontade? Ou você está lá na sua semana e fala, nossa, tenho prova sexta-feira. Ai, que vontade de estudar. Com certeza você queria estar fazendo outra coisa. Procure se lembrar dos momentos dessa semana em que você pelo menos leu a Escritura. Mas não é só ler, é estudar, é procurar, é investigar, é procurar entender o que significa cada termo, é esmiuçar. É isso que vai nos nutrir durante a caminhada. E não é por falta de tempo que nós não lemos a Bíblia, é por falta de prioridade. John Piper, ele diz o seguinte: uma das maiores utilidades das redes sociais será provar no dia do juízo que a falta de oração não era por falta de tempo. O mesmo vale para o estudo da Escritura. Temos muitos recursos hoje que facilitam o nosso acesso para a palavra, o nosso estudo. A gente pode escutar ela em áudio, nós temos aplicativos que têm um plano de leitura. A gente consegue ver várias pregações aí no YouTube, de pregadores bons. David Leonardo e Vitor Azevedo, eles não estão nessa lista. Muito menos Pablo Marçal. Nós não temos desculpa. A maior luta é contra o nosso coração que procura por distração, que procura se distrair do real problema, de que um dia todos estaremos diante de Deus para prestar contas. Você está confortável o suficiente para dizer que Cristo estará do seu lado naquele dia, advogando por você? Permanecer no caminho envolve entender e observar a palavra de Deus. E guardar no coração é peça fundamental. E quando fazemos isso, nós somos levados ao reconhecimento de nossa fragilidade. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Mesmo que busquemos a Deus de todo o nosso coração, ainda há possibilidade de pecarmos. A Bíblia muitas vezes utiliza um recurso de linguagem onde ela usa a parte para descrever o todo. Ou seja, quando se diz de todo o coração, ela está querendo dizer que é com todo o seu ser, com toda a sua intencionalidade, com todos os seus esforços. Ninguém que esteja buscando algo de todo o coração o faz sem empenho, sem esmero, faz de maneira meia boca. Se nós o fazemos isso, em busca de Deus de maneira meia boca, é sinal que nós não estamos o buscando realmente. E todo o nosso ser envolve todas as nossas capacidades, todas elas. O salmista se empenhou, se esforçou, se dedicou. Não é à toa que ele escreve esse maior salmo da Bíblia. Mas mesmo com tudo isso, ele faz uma petição que revela que ainda assim é possível que ele se desvie, pois reconhece que é frágil. E uma petição que parte de um reconhecimento profundo por parte do salmista sobre a sua fragilidade. E esse deve ser o nosso conhecimento também, reconhecimento, que nós também somos frágeis. Quando o salmista diz, não deixes que eu me desvie, ele automaticamente está reconhecendo que existem inclinações em seu coração, que se Deus não refrear, ele certamente sairá do caminho. Às vezes podemos achar que por lermos a Bíblia, orar, comparecer à igreja, não faltar às EBDs, participar de todas as programações, não perder nenhum acampamento, tudo isso nos livrará da apostasia. Mas pode ser que nós façamos isso tudo sem sequer estar no caminho, pois fazemos com o coração distante. Somos facilmente tentados a achar que é o nosso desempenho espiritual que nos impede de desviar, que está em nossas mãos a capacidade de continuar no caminho. E esse é um pensamento errado. É considerar que aquilo que fazemos seja capaz de nos livrar do distanciamento do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós apenas não nos afastamos do Senhor, porque é Ele que mantém o nosso coração cativo a Ele. Somos frágeis, devemos recorrer ao poder do Senhor e não à nossa força para continuar no caminho. E a mão do Senhor é o que nos impede de cair. E aí? Quem é que te mantém no caminho? Você
ou o Senhor? O salmista continua. Guardo a tua palavra no meu coração. Pense no coração como uma caixinha onde você guarda aquilo que é mais precioso. Nós devemos tratar a palavra de Deus, que nos é dada, como algo precioso. Deus não tinha a obrigação de se revelar para você. E Ele faz com toda a graça e misericórdia, voluntariamente. E isso deve ser guardado no nosso coração. Ou seja, deixar que ela seja a fonte de vida para nós. Aquilo que temos no coração é o que determina nossas atitudes. Sempre agiremos de acordo com aquilo que está dentro dele. Nossas atitudes e o que amamos são reflexo dessa realidade. Nosso coração define quem somos. Se ele é restaurado em Cristo, somos pequenos cristos, peregrinando aqui na terra. Mas se ele não é, a história é outra. E também podemos ter uma noção do que se passa no coração de uma pessoa de acordo com as atitudes dela. Pela árvore nós conhecemos os frutos. Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Porque Jesus diz em Lucas 6,45, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que nós externalizamos, aquilo que nós falamos, nossas atitudes, são apenas um reflexo daquilo que nós temos no coração. E aí, o que nós temos tirado dele? Ou melhor, o que nós temos guardado nele que acaba se externalizando nos dias da nossa vida? O texto continua. Para não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus em nosso interior, ela tem um único objetivo. Não pecar contra o Senhor. Tudo que visamos melhorar quando nós oramos, pedindo para que o Senhor mude as nossas vidas, tudo se resume a um único objetivo. Não pecar contra o Senhor. Quando nós desejamos ser transformados à imagem de Jesus Cristo, nada mais nós queremos do que nos tornar parecidos com Ele, tendo a nossa humanidade restaurada. Isso culmina no quê? Em não pecar contra o Senhor. É o resumo de todas as nossas lutas. Jesus não pecou. E o salmista ele continua. Ele louva o Senhor. Bendito és tu, Senhor. E novamente faz um pedido. Ensina-me os teus decretos. Para aprendermos sobre Deus e sua palavra, somos completamente dependentes dele. Quando lemos a Escritura, aquilo se torna informação que nós adquirimos. E qualquer um pode adquirir informação. Nós podemos ler uma receita ou ver um vídeo na internet, mas para fazer a receita é necessário saber cozinhar. É necessário saber operar bem os utensílios. Só saber a receita não te dá as habilidades necessárias para fazê-la. Qualquer um pode adquirir informação sobre a Escritura. Mas para que aquilo desça ao nosso coração e gere mudança de vida, isso não depende de nós. Isso depende do próprio Deus. Que nós possamos reconhecer, então, que a transformação em nossas vidas, elas vêm do próprio Deus. E que nós devemos desejá-la com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Não basta conhecer. É necessário tê-la cravada em nosso coração. Toda vez que pecamos, é porque, de algum modo, nós nos esquecemos dela. Nós nos esquecemos da palavra do Senhor. Versículo 13. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Quando narramos algo, o que nós fazemos? Nós observamos uma situação, né? E logo nós relatamos, nós descrevemos aquela situação. Como é quando o narrador fala, quando o narrador fala quando está no jogo de futebol? Ele observa ali os acontecimentos e logo ele diz para quem está ouvindo, né? Para quem muito provavelmente também não está vendo, no caso do rádio. E ele relata um acontecimento após o outro. Então, o que o salmista tem feito? Ele tem observado o que acontece e narrado. Mas narrado o quê? Os juízos da boca do Senhor. E o que são juízos da boca do Senhor? Juízos aqui
tem a ideia de sentença, ou seja, é a sentença que Deus profere sobre o mundo, é a maneira como Deus descreve o mundo que caiu no pecado. O salmista está demonstrando que aquilo que nós devemos pensar sobre o mundo é aquilo que o próprio Deus pensa sobre ele. Devemos olhar para o mundo com a mesma ótica que Deus olha. E o que sair da nossa boca deve partir daquilo que Deus disse. E como eu faço isso? Conhecendo a palavra. Juízos também pode trazer a ideia de mandamentos. Ou seja, o salmista, ele sempre recita os mandamentos do Senhor. Isso quer dizer que nós vamos sair gritando na rua os 10 mandamentos ou versículos da Bíblia? Claro que não. Mas isso quer dizer que em tudo que nós falarmos, deve ser temperado com aquilo que Deus define acerca do que é correto ou não. E a evidência de que temos vivido e buscado conhecer a palavra se manifesta de algumas maneiras. E a seguir nós podemos notar algumas evidências de que estamos no caminho, se nós estamos nele ou não. O salmista continua. Mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Se alegrar é, de certa forma, se sentir mais leve, é encontrar alívio. Uma pessoa alegre, ela não se sente pesada, ela não é carrancuda. E onde vemos que o salmista encontra alegria? Onde ele encontra alívio para a alma? O que traz alegria para o seu coração, para o coração do salmista? Ele diz, é com o caminho dos teus testemunhos. Ele encontra alívio na palavra e não nos confortos que o mundo pode nos dar. Ele diz, mais que, ou seja, o conforto terreno pode sim nos trazer alguma alegria. Afinal, é legal quando você pode ter um carro ou uma casa que tem ar-condicionado. Fazer uma viagem, não precisar cozinhar, poder comer fora sempre, ter alguém para limpar a sua casa. Essas coisas são legais. A gente encontra alívio, consegue descansar um pouco mais. Mas todas essas pequenas alegrias, elas são passageiras, como nós vimos na série em Eclesiastes. A alegria encontrada na palavra de Deus, ela é plena, ela é completa, ela é maior do que todas as outras coisas. Davi foi rei e provável autor desse salmo. E ele certamente poderia ter tudo o que queria sendo rei, melhores comidas, melhor lugar para morar. Mas ele ainda assim encontrava maior alegria na palavra, naquilo que Deus dizia. Se imagine sendo um autor famoso ou alguém muito rico que nem o Elon Musk. Será que nós ainda poderíamos dizer que encontraríamos mais alegria na palavra do Senhor do que aquela que a nossa riqueza poderia nos trazer? Se não encontramos nem agora, certamente não encontraríamos nessa posição. Refletir sobre essas coisas. Discerne o que está no nosso coração, aquilo que de fato nós desejamos. Continuando. Versículo 15. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Meditar é o ato de continuamente trazer algo à mente. O salmista declara que ele traz continuamente a palavra do Senhor, preceitos, à mente. Estar no caminho é continuamente refletir na palavra do Senhor e no que ela nos ensina. Em nosso dia a dia, no trabalho, na escola, o que mais ocupa os nossos pensamentos? Uma evidência de que estamos no caminho é que nós sempre somos lembrados da palavra, nós sempre lembramos da palavra em momentos do nosso dia. Seja um trecho, um ensinamento que você aprendeu em uma pregação. Não é o pagão que pensa em Bíblia, é o crente. Se por acaso não nos lembramos de nenhum momento em que isso acontece, onde a palavra do Senhor nos vem à mente, esse é um sinal de alerta. E pode ser que estamos fora do caminho. E é bom voltar. Retomar a leitura bíblica. Meditar no que lemos. Faça o seguinte. Logo de manhã, primeira coisa que você for fazer, antes de checar as notificações no celular, leia uma porção. Procure relembrar ela por todo o dia.
Medite naquilo, ore sobre. Pergunte a Deus, durante o seu dia, o que o Senhor quis me ensinar nessa passagem que eu li hoje? Veredas. É a ideia de caminho preparado. É um modo de agir no caminho que Deus preparou para nós. Podemos pensar como se fossem as placas de aviso num trajeto de rally, por exemplo, que indicando os perigos e as curvas da estrada. Indicando, vai nessa velocidade, curva direita, curva esquerda, perigo de deslizamento. Vereda é esse caminho preparado, esse caminho com avisos, esse caminho com um modo de se andar por ele. E é em relação a isso que o salmista declara que terá respeito. Ele terá respeito aos avisos, às indicações que o Senhor preparou e irá obedecê-los. O salmista não irá desprezar o modo de vida que Deus preparou para que ele vivesse. São os avisos, a palavra que nos ensina o melhor modo de viver. Isso é o melhor modo de andar pelo caminho. Não devemos desprezar os avisos de Deus. Outra evidência de que estamos no caminho é ter prazer no que Deus nos ensina. Ele diz, verso 16, terei prazer nos teus decretos. Ele declara, né? Sabe quem não gosta dos nãos de Deus? É o ímpio. É quem está fora do caminho. É quem não teme a Deus. Não enche a cara. Não frequente as alegrias das festas por aí. Não se envolva com drogas. Não faça sexo com sua namorada ou com seu namorado. Não veja pornografia. Não desobedeça aos pais. Não cobice o que é do outro. Não deixe de dar satisfação para alguém. Não tenha outro prazer que não seja a mim. Não ame mais seu filho do que a mim. Não coloque seu cônjuge acima de mim. Não priorize somente sua carreira. Não dedique sua vida a conseguir dinheiro. Não deixe de orar. Não deixe de ler a palavra. Tudo isso e muitos outros nãos vem de Deus. Mas só tem prazer neles aqueles que entendem o porquê Deus nos fala todas essas coisas. São as cercas de Deus na estrada que nos protegem de sair do caminho. Deus sabe que todas essas coisas são resultado de amarmos outras coisas mais do que a Ele. São resultado de transformarmos outras coisas em nossos deuses. Nós buscamos descanso e redenção em todas essas coisas. Ele sabe que tudo isso nos escraviza e por nos escravizar, nos impede de usufruir da vida abundante que Cristo tem para nós, que começa aqui e continua por toda a eternidade. A primeira mentira que Satanás nos conta é a de que Deus não existe. E depois, que Ele mesmo não existe. E depois enfia na nossa cabeça que tudo isso aqui, todos os nãos de Deus, não tem problema nenhum, que não nos escraviza, que nós podemos parar quando nós quisermos. É isso que o nosso coração corrupto quer ouvir. Que não há problema e que não há um Deus para prestar contas. O que tem sido a raiz do nosso prazer? A palavra do Senhor? Ou será que flertamos com a ideia de que podemos ter mais prazeres fora dos nãos de Deus? A grande sacada da serpente no jardim foi incutir na mente dos dois de que há prazeres melhores e maiores fora daquilo que Deus determinou para nós e que Ele não quer que nós conheçamos. Cuidado com essa sugestão de Satanás no seu coração. Você pode pensar que o sexo fora do casamento seja melhor. Não é. Você pode pensar que o sexo antes do casamento seja melhor. Não é. Você pode pensar que se envolver com várias pessoas é melhor, afinal tem que experimentar. Não é. Isso vai te dar cicatrizes. Que pode ser que você se lembre por toda a sua vida. Tome cuidado. E o Salmo termina. Não me esquecerei da tua palavra. Leia
Estude, memorize, traga à mente, guarde no coração, seja transformado, tenha prazer em Deus, não se esqueça dele. Quem está no caminho tem o desejo de não se esquecer da palavra, tem o desejo de se relacionar com ela, rememore-a a cada dia. E para a gente concluir, de que maneira então nós podemos nos guardar pelo caminho? Tudo se resume a amarmos a palavra de Deus e por amá-la, guardar em nosso coração e por guardar em nosso coração, termos a nossa vida transformada e por termos a nossa vida transformada, ter nossas atitudes mudadas e por ter nossas atitudes mudadas, proclamarmos a palavra do Senhor. Pois se antes o que saía da nossa boca não era louvor ao Senhor, que agora seja. Tudo isso nos ajudará pelo caminho. Essa é a maneira pela qual somos guardados pelo caminho. Mas e a evidência de que estamos nele? A gente pode observar. É meditar. Nós meditamos na palavra do Senhor. É ter prazer somente nela. Ou entender que os prazeres que nós podemos encontrar nas amizades, jogando alguma coisa, numa brincadeira, até mesmo no trabalho, vem do Senhor. Em receber o salário no trabalho, vem da mão do Senhor. É livrar-se da sujeira e é evitar se sujar novamente. É não flertar com o mundo em nosso coração e se lembrar da palavra do Senhor continuamente, para que não sejamos tentados a cair em mentiras, tanto as de Satanás como as de nosso coração. Se porventura nós chegarmos à conclusão de que nenhuma dessas evidências, meditar, ter prazer na palavra do Senhor, às vezes nós achamos penoso, ler. Se nenhuma dessas evidências está em nossa vida, pergunte a alguém se ela vê mudança na sua vida. Está na hora de nós voltarmos para o caminho. Então guarde a palavra de Deus no lugar mais precioso que você pode guardar. No seu coração, cara. Um irmão hoje, no grupo da UPH, ele postou uma citação do John MacArthur, que diz assim: leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo, e coloque em prática para ser santo. Ela contém luz para direcioná-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. Ou seja, a Bíblia é o que nos dá sabedoria pelo caminho. Crer no que ela diz é estar no caminho. E praticar o que ela diz é evidência de que estamos no caminho. Ela ilumina o caminho. Ela nos nutre por ele e nos dá ânimo para não desistir. Não há como amar o Senhor sem amar conhecê-lo. E não há como conhecer o Senhor se nós não estudarmos a Bíblia, a sua revelação acerca de si mesmo. Amor a Deus e o conhecimento da Escritura, amar e conhecer a Escritura, andam de mãos dadas. Não há como amar o que nós conhecemos. Quer se guardar no caminho? Leia a Bíblia e faça oração. É isso que nos guarda. Amém? Vamos orar? E o João e o Matheus podem subir? Para a gente entoar um último cântico. Então vamos orar. Traga à mente os momentos da sua semana. Tente lembrar se em algum momento dele você se lembrou da palavra do Senhor. Reflita sobre isso. Pode ser que às vezes nós enchamos a nossa cabeça com tantas coisas, mas nós não lemos a palavra, então de fato nós não nos lembraremos daquilo que nós nem lemos. Pense em como está a sua conduta no estudo e na dedicação em conhecer o Senhor. Então vamos orar.
Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez por sua bondade. Sua imensa bondade em revelar a nós o seu caráter, a sua vontade para nós, revelar quem o Senhor é na sua palavra, nos dá a oportunidade de ler a sua palavra, nos dá a oportunidade de conhecer o Senhor. Nós que éramos inimigos do Senhor desde o momento em que nós nascemos, nós que éramos rebeldes, nós que estávamos longe do caminho como ovelhas desgarradas, como alguém que nem ligava para o Senhor. Desde esses momentos nós podemos ter a certeza que o Senhor já cuidava de nós e já nos arrebanhava para o Senhor. Até que chegou o momento em que Cristo habitou em nossas vidas e que nós começamos a peregrinar aqui na terra. Peregrinar temendo o Senhor. E o Senhor disse que haveriam dificuldades, haveriam perseguições, haveriam distrações, tudo aquilo para nos tirar novamente do caminho. Mas que nós possamos vir confiar, Pai. Que nós possamos vir depositar o nosso coração em Sua mão. Reconhecendo que é o Senhor que cuida de nós e nos guarda em todo momento. E que o Senhor nos ajude e nos dê ânimo. E que quando pegarmos a Escritura para ler, para conhecer o Senhor, não fique em silêncio, Pai. Fale conosco. Fale ao nosso coração, fale à nossa mente. E que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e termos mudança de vida. Porque é difícil. Sem auxílio do Senhor, nós desistimos. Repreenda, Pai, todo desejo ruim que nós temos no nosso coração, que nos assola. E nos guie pelo Teu caminho. Até o dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor e estar eternamente com o Senhor, Pai, por todos os dias da nossa existência, sempre conhecendo mais do Senhor, sem a presença do pecado no nosso coração, onde nós louvaremos o Senhor como o Senhor deve ser louvado plenamente.